Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Senhoras e senhores, interrompemos nossa programação para trazer um boletim especial da Intercontinental Radio News. Às 19h40 de hoje, 30 de outubro de 1938, o professor Farrell do Observatório Mount Jennings, em Chicago, anunciou que várias explosões de gás incandescente ocorreram em intervalos regulares no planeta Marte. A análise espectroscópica indica que o gás é hidrogênio e move-se em direção à Terra em altíssima velocidade. Uai, é 38 ou 78? É marciano ou inca venusiano? Nenhum nem outro. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Retrocomputaria, seu podcast de computação. Como vocês sabem que a gente fala há 111 episódios, ó, 3 números um do lado do outro. Olha, episódio 7! Ai, bicho. 7 binário, isso aí. E o Renato Russo já disse qual é o assunto do episódio, né? Então, vocês já entenderam, nós vamos matar marcianos. Então, pilotando esse canhão, mata marcianos que está aqui presente, eu na pontaria, Ricardo Pinheiro. Eu na pilotagem, Juan Carlos Castro. Eu como artilheiro, João Cláudio Fidelis. E falsificando fichas de chumbo. Aqui, Giovanni Nunes, eu vou voltar lá pro fogão, onde eu estou destruindo o fogão, a panela e também derretendo chumbo. Eu sou César Cardoso e eu que tô trocando o bloquinho com o placar a cada vez que o marciano é morto. Então, nós vamos falar mais um nosso episódio do Dossiê. Nós vamos falar de um jogo seminal. Todo mundo já jogou na vida, todo mundo já viu, mas poucos conhecem as histórias. Nós vamos falar de Space Invaders. E nós começamos para falar de Space Invaders, nós temos que falar, obviamente, da Taito Corporation, uma empresa chinesa, japonesa, né? Japonesa. É complicado. Oh, yeah. Vamos lá, sim, começou falando da Taito, também conhecido como originalmente, né? João, é Taito Black Kabushiki Gaisha? É isso aí. Tá falando japonês melhor do que a gente falava no início do podcast, hein? Eu fiz o curso Crash Course de japonês. Tá vendo? Aquele nosso ouvinte que reclamava da nossa pronúncia japonês, tá vendo? Já não pode reclamar. Também depois de 10 anos, né? Já aprendeu um pouco. Ou pode, sei lá. Depende, né? Mas aquele negócio, né? Esse palavrão todo que eu falei, né? Significa Taito Trading Corporation. A Taito foi uma empresa fundada no ano de 1953 pelo ucraniano Michael Coogan, ou Misha Coogan. Como é que é? O cara é ucraniano, fundou a empresa no Japão. É, mais ou menos. Mais ou menos. O Michael Coogan, Mikhail Coogan, que tá em ruim isso aqui, ele é nascido de Odessa, Ucrânia, no ano de 1920, mas a família dele se mudou para Harbin, na Manchúria, hoje é China, pouco antes da Revolução de 1917, mas assim, não ficou muito claro na pesquisa se ele foi por conta do Plano Fugo ou não. Mas eles se mudaram entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda. Tá, só uma coisa, explica pro nosso ouvinte o que é o Plano Fugo. O Plano Fugu foi um investimento japonês de levar, no caso, mover os judeus que estavam fugindo da Europa pré-Segunda Guerra Mundial, para um canto da Ásia. Como eles precisavam povoar a Manchúria, que eles já tinham acabado de invadir, de roubar da China, eles precisavam colocar a gente lá. Isso então continuou na vida desse jovem rapaz. Em 1939, ele se mudou para Tóquio, passou quase todo o período da Segunda Guerra Mundial estudando na Universidade de Waseda, né, ou Waseda, né, que fica em Tóquio. Não sabemos se ele foi colega de
classe do Hiroshi Yamaguchi. Yamaguchi. Você acha aí, João? Você acha que ele foi colega de classe do Yamaguchi? Mesmo se ele fosse, o Yamaguchi não queria dizer. Aham. Não ia ser amigo de Gaijin, né? Não, do jeito que o Yamaguchi era. Apesar que ele acabou ficando amigo de 2 Gaijins, mas isso é um dia que a gente vai falar da Nintendo, digo isso. Tá bom. E ele faleceu no ano de 1984, na cidade de Los Angeles, durante uma viagem de negócios aos 64 anos. 64 anos. Não consegui encontrar do que ele faleceu, se foi ataque cardíaco, mas deve ter sido algo desse tipo. Mas se ele faleceu, sim, foi inesperado. O ataque cardíaco ou AVC, são as maiores probabilidades. Ou foram os ninjas da Yakuza da Nintendo. Opa. Não. Isso aí eu acho que não. Vamos voltar pra Taito, né? A Taito foi criada com o propósito de importar e distribuir máquinas de venda automática, coisa que os japoneses adoram. Se eu me lembro bem uma estatística que eu vi, para cada 6 habitantes no Japão existe uma máquina de venda automática. Até hoje, eles adoram. Gente, tem máquina de venda automática de tudo no Japão. Tem máquina de venda automática de chip. Você pode comprar V9938, que é o VDP do MSX2, na máquina de venda automática. Na máquina de venda automática da Intel, você comprava o i9 9900K. Gente do céu. Processador topo de linha numa loja automática, tirar fotos e... Também foi a primeira empresa a destilar vodka em território japonês. Posteriormente, a Taito passou a alugar jukeboxes, que foi aquela onda das jukeboxes anos 50 e 60, e na década de 60 começou a construir máquinas de pingo eletromecânico. Tô vendo que a operação da empresa já está começando a chegar perto das coisas que interessam pra gente, né? Sim. Máquinas de pinball eletromecânico até hoje são meio raras. Eu lembro que eu e o Juan tivemos num encontro do Rio Pinball Club, eles tinham acabado de reformar uma máquina eletromecânica. Olaria. Ramos, na verdade. Ramos. Aliás, eu tenho uma foto do Juan jogando nessa máquina. Olha, ali é Ramos. Olaria tá 300 metros. Até o cacique de Ramos ainda é Olaria. E no ano de 1972, a Taito mudou de nome para Taito Corporation, e no ano seguinte ela lançou seu primeiro jogo de arcade, o Elepong. Originalidade é tudo, gente, na vida. Um clone do Pong, né? Que legal, né? E lançou a Taito America, eu diria a subsidiária nos Estados Unidos. Com o nome desse, ela não poderia ser a subsidiária da Europa, né? Poderia ser lá na Tijuca, do lado da América, né, Juan? Ou podia ser em El Castillo, no Shopping Nova América. Acho que na época ainda era fábrica de tecidos. Nota ambiental, Juan, me corrija se eu estiver errado, há uma lenda urbana que a Taito Brasil foi fundada antes da Taito of America. Estamos chegando lá. Nós vamos ter que falar por uma série de motivos da Taito do Brasil. A gente vai e volta na linha do tempo, porque enquanto essas que a gente está narrando que aconteceram no Japão e nos Estados Unidos, coisas vinham acontecendo também no Brasil. Mas espera. Então assim, morreu o Michael Coogan no ano de 1984, a empresa passou por várias mudanças, leia-se, quase quebrou. Ela acabou sendo comprada pelo grupo Kyocera no mês de abril do ano da graça de 1986. Explica muita coisa. 86 foi o ano que a Taito, pra mim, deu o boom dela. Lançaram 86 pra frente, começaram a lançar muitos jogos. Então, no ano de 1996, a Taito América encerrou suas operações, 10 anos depois. No ano de 1995, um ano antes, ela já tinha licenciado a comercialização dos seus jogos para a Acclaim Entertainment. A Acclaim foi a empresa que originalmente produziu Mortal Kombat, não foi? Não, ela era publisher para os consoles. Mortal Kombat da Midway. Isso. A Acclaim tinha uma relação, várias produtoras de arcade próximas. Uma Midway, a Bally, que antigamente eram empresas separadas, antes de elas se juntarem, né? A Williams também. Essas três viraram uma só, com o nome de Midway. Mas a Bally se juntou primeiro com a Midway e depois se juntou com a Williams. Bally, Midway e Williams. As três vieram do eletromecânico também, pinball e afins. A galera das antigas. Esses são os gamers roots de raiz root. Outras duas empresas que ela tinha afinidade além da Taito era Trade West e a Leyland. Leyland, que eu acho que só tem um jogo dela que realmente ficou famoso, que é o Super Field, que conhece. Agora os outros é mais conhecido só lá na Gringolândia. Passando à frente, em agosto de 2000, a empresa se fundiu a Kyocera Multimedia Corporation. Ela não se fundiu, ela foi fundida. Né? Com todo respeito. O propósito era entrar no mercado de celulares. Será? Em 2005, a Square Enix, aquela mesmo, né, tirou da carteira cerca de 409 milhões, comprou as ações necessárias para transformar a Taito Corporation em uma subsidiária dela. É onde ela está até hoje. Se você está vendo Dragon Quest e Final Fantasy em arcade no Japão, a culpa é da Taito. Você vai ver ela rodando hoje em dia nas Taito Type X3, o hardware desse jogo. Olha, jogar Final Fantasy no máquina de arcade. O cara chega de manhã e vai embora no mês seguinte, né? Não é Final Fantasy de luta. Tá. Mas e no Brasil? Taito do Brasil,
né? Eu até achava que a Taito do Brasil era somente uma marca, algum engraçadinho que pegou o nome pra usar e aproveitar, né? Da fama. Tipo Sharp, né? Sharp, lembramos de você. Entre outras, mas na pesquisa acabei percebendo que tínhamos que falar da Taito do Brasil. Então vamos lá, rapidinho, sim, bem rapidinho mesmo. Tão rapidinho que eu vou até chamar o Peter Punk, né? Por que vamos falar da Taito Brasil? Porque ela foi criada pelo Abraham Coogan, que é o filho do Michael Coogan, né? Abraham ou Aba, que é o apelidinho dele. No 68 foi criada uma empresa chamada Trevo Diversões Eletrônicas, que basicamente era uma empresa brasileira. Depois ela se chamou Trevo Diversões, que era representante da Taito do Brasil, e lá por volta de 72 ela se associou formalmente à empresa japonesa e virou a Taito do Brasil, né? Isso, pelo que deu para entender, esse período, essa quarentena aqui, foi que pudesse você seguir os ditos da legislação brasileira, com a associação de uma empresa brasileira como estrangeira, e assim poderia entrar formalmente no Brasil sem problema. A Taito do Brasil, originalmente, ela importava componentes dos Estados Unidos e montava e vendia máquina de pinball eletromecânico por aqui. Aí, com o aumento do controle governamental sobre importação de eletrônicos, o que veio a culminar na Lei da Reserva de Mercado de 1984, ela começou a copiar e adaptar máquinas de pinball lançadas nos Estados Unidos, alterando, adaptando a arte ou criando algo novo. Isso no finalzinho da década de 70. E, eventualmente, ela seguiu essa mesma lógica para os jogos de arcade, tanto com a adaptação de jogos da própria Taito, e aí entra o protagonista desse nosso episódio, ou de empresas concorrentes, Konami, Namco, Nishibutsu, Nintendo, para rodar num hardware comum, no caso a placa do Mooncrest, isso para os jogos coloridos, né? Porque o dos Space Invaders tinha uma placa com 8080, mais primitiva, em preto e branco. Não me engano, acho que o Mooncrest estava 8080, né? Não, a Mooncrest é 80, se não falar mais. Nessa brincadeira entrou clone de Kong, de Scramble, de Super Cobra, de Time Pilot, monte. É porque assim, literalmente, como a máquina do Mooncrest tinha lá o processador, tinha o chip de som, tinha o chip que controlava a VROM, tinha a VRAM, tinha a parte de sprite, tudo lá bonitinho, que todo jogo precisava, os caras literalmente convertiam os jogos de outras máquinas, né? A Taito do Brasil, como era subsidiária da Taito japonesa, ela tinha autorização para usar a placa. A Nishibutsu tinha cedido a Taito japonesa, mas não para fazer outro porte de jogos. Aliás, Juan, tem uma história aí que a subsidiária da Taito da Nova Zelândia, que foi fundada em 80, também pelo Abraham, você fez grande parte das adaptações e mandava pro Brasil pro Telex. Cara, pro Telex? Pera aí, tinha uma dúvida. E Telex é interface serial, né? Sim. Mandava o código todo. Como as ROMs eram tipo assim 2 KB, 4 KB, não devia levar nem um dia inteiro. Mas o telefone naquela época devia ser o ler para o... Mas compensava, o custo compensava. Porque tudo isso culminou no fenômeno cultural que começou no Brasil em 1969, chamado Flipper da Taito. Sim. Até 1979, os fliperamas eram eletromecânicos e aquelas máquinas de gabinete em pé também eram eletromecânicas e bem limitadas. Entrou o microprocessador nos fliperamas, no entretenimento, foi uma coisa assim, foi uma mudança assim chocante. Todo mundo ficou pasmo com aquilo. Nossa, máquinas de pinball que falam, com sons sintetizados, com display de LED, gente, todo mundo ficou babando com aquilo. Cavaleiro Negro? A primeira foi a Fire Action, Cavaleiro Negro foi a segunda falante. E ao mesmo tempo que veio Fire Action e aquelas todas Oba-Oba, Choque, Meteor e todas aquelas, veio a primeira leva de videogames também. As duas que entraram nos flippers da Taito eram a Space Invaders e a Luna Rescue, que eram duas máquinas que rodavam no mesmo hardware, só mudava a ROM. Eu lembro que, na verdade, nesse início eu gostava mais de jogar Luna Rescue, mas não foi o que fez mais sucesso. Quem fez mais sucesso foi Space Invaders. Juan, você foi no cavalo errado. Eu não era tão bom de Space Invaders, eu preferia jogar Polaris, que também era outra máquina que rodava no mesmo hardware, mas ela apareceu nos fliperamas brasileiros um tiquinho depois de Space Invaders e Luna Rescue. E era o mesmo esquema, era um display em preto e branco com faixas de celofane pra fazer de conta que era colorido. São cores virtuais. Polaris eu me lembro. Polaris eu lembro de ter jogado muito no Atari. Isso, o porte no Atari também era icônico. Por acaso, também outro arcade da Taito. Foi um sucesso só mediano em comparação aos Space Invaders, que sobreviveu por era. É porque o Space Invaders foi o primeiro, né? Vamos fechar só nossa amiguinha Taito do Brasil, né? Fechou as portas após 85, né? Em parte por conta da morte do Mikhail, do desinteresse dos que estão administrando a Taito lá, em manter as subsidiárias. Eles fundiram várias subsidiárias que tinham no Japão. Uma delas é a Pacific Industries, que nós já vamos falar dela.
Lembrando que isso aí foi naquela quase falência, né? Antes de ser comprada pela Kyocera. E também, né, que aqui no Brasil, né, nós tivemos o lançamento do Atari em 83, o que, consequentemente, o crescimento do mercado de videogame doméstico, que meio que reduziu muito o faturamento dos fliperamas, né? E a pirataria das placas importadas piratas chinesas. Hong Kong. O porte de Space Invaders do Atari era bom, eu gostava dele. Uma curiosidade é que tem tudo a ver com uma empresa queridíssima por muitos retro games aqui brasileiros. É o seguinte, a Atari Brasil era a dona da marca da Sega Brasil. Provavelmente ela que devia ter distribuído o Frogger, por exemplo, entre outros jogos, os Zaxxon, e ela chamava de Jackson, né? Era chamado de Space Warship. Era Space Warship primeiramente. E o Congo Bongo, qual era o nome da Congo Bongo? Eu nunca vi nenhuma Congo Bongo em fliperama. Deve ter algum nome específico, fica aí quem é das antigas. Nós vamos deixar um link aqui, deixa eu pegar só o link de um post do Augusto Campos, que conta a história da Atari Brasil. Vai ficar lá no show notes, né? E o principal, e mais principal, lá tem versões digitalizadas dos flyers da Atari. Então lá você vai poder descobrir, inclusive tem uma tabela de correlação de nome de jogo, tá? Aí o que acontece? A marca Sega Brasil, antes de encerrar as atividades, teve uma empresa que resolveu comprar. Ela precisava comprar, ela resolveu comprar. Porque ela estava entrando em contato com a Sega do Japão. Sim. É uma tal de Tectoy. Sim, mas o pessoal não sabe até hoje. Sabe que foi uma boa grana, mas tem gente que fala que foi $200 mil, outros falam que foi $1 milhão. Stefan falou que foi $1 milhão. Mas isso aí a gente te deixa pra... Eu vou pelo Stefan. Tudo bem. É plausível pensar em $1 milhão. Né? A marca era uma marca forte em crescimento. E aí o pessoal queria aproveitar e fazer uma grana. Era dinheiro pra caramba em 1989. Sim, o Aba tava precisando de graninha pra quem tava de mudança, né? Ele se mudou do Japão pra morar em Mônaco. E pra fechar esse papo de Taito do Brasil, né? Só lembrando que ela era dona da marca Sega por aqui. E antes de encerrar a atividade, lá por 85, seguindo a tradição da Sharp, né? E vendeu essa marca pra Tectoy. Aí tem gente que fala que foi $200 mil, outros falam $1 milhão. O que você acha, João? O Stefan falou que foi $1 milhão. Então vamos pelo que o Stefan falou. Então tá bom. Com esse $1 milhão, a Kugan ele comprou a kitnet dele lá em Mônaco, onde vive até hoje. Vamos. Agora vamos falar de um cidadão chamado Tomohiro Nishikado. Saúde. Tomohiro Nishikado é engenheiro de formação, se formou em 68 e no ano seguinte ele começou a trabalhar na Pacific Industries Limited, uma das subsidiárias da Taito. Passou um tempo trabalhando com desenvolvimento de jogos mecânicos, até que em 72 ele cria o Elepong. Lembra que a gente falou do Elepong lá atrás? É o primeiro arcade da Taito, e que também foi um dos primeiros arcades desenvolvidos no Japão. E aí depois a Taito lançou o Elepong. Em 73 ele desenvolveu o Davis Cup, que é um jogo de tênis de duplas para jogar de 4. Com todo respeito. 4 jogadores. E já aproveitando que é a mesma mecânica, mudou a coisinha ali e tal, de tênis virou futebol, de Davis Cup virou soccer. Tudo isso é com a mesma complexidade de um Pong, né? Tudo Pong. Em todos os casos, jogos pra você jogar de 4. Com todo respeito. Em 74, ele desenvolveu um jogo chamado Speed Race, um jogo de corrida, que foi distribuído pela Midway nos Estados Unidos como Wheels. Thanks. E que tinha como característica um gabinete que tinha tanto um volante quanto um pedal acelerador. Talvez um dos primeiros gabinetes assim. Eu acho que esse foi o primeiro jogo, só que eu joguei numa versão da Taito do Brasil, no Play Center, no Rio de Janeiro, em 81. Foi o primeiro jogo de videogame que eu joguei na minha vida. E eu não alcançava direito a máquina. Ela era uma máquina feita para adultos. É um absurdo isso. O primeiro jogo que eu joguei foi o da Bazooka. Clássico jogo da Bazooka. Eu também tinha esse, mas esse eu não alcançava. Eu também. O Bazooka Polaris, os primeiros. Mantendo o ritmo, em 75 ele criou o Western Gun, que nos Estados Unidos ficou conhecido como Gunfight, também distribuído pela Midway, sendo que a Midway fez uma mudança na placa, porque em vez de usar aquela plantação de TTLs, ela desmatou aquilo tudo e botou um microprocessador. A placa deve ter ficado um pouquinho menor. Ela pôs um 8080 lá pra cuidar de um monte de tarefas. Ele também fez um jogo chamado Interceptor, parece um jogo de combate aéreo em primeira pessoa. Você tá pilotando um avião e tem que atirar em outros aviãozinhos. Ele fez um monte de coisa também. Ele fez XHQ2, Darius 2, Darius Twin, Bubble 2, mas não interessa esses caras todos porque a gente tem que voltar a 77. Só um detalhe sobre o Nishikado. O Nishikado realmente ele é co-criador de Darius. Inclusive ele teve à frente desses dois aí, dois Wii. Primeiro, se não me engano, é diretor
diretor foi outro. Da Bobo Bobo, o primeirão também ele é co-criador. E de um outro jogo chamado Sylvalion, e teve dedo no Rainbow Island. Por que eu falo isso? Porque esses jogos, junto com a estrela do nosso episódio, sempre vão ter insignação nesse jogo, entre esses jogos e vários outros jogos da TIE, mesmos personagens. Você vai ver vários jogos da TIE referência a Bubble Bubble, ou Rainbow Island, ou a Darius, ou a Space Invaders. Space Invaders. Eu ia falar Arkanoid. Arkanoid também, mas um pouco menos que esses daí. Isso é uma curiosidade da TIE. A TIE sempre referencia muitos jogos do Niscado. Mas seguindo, né, ele falou 75, depois demos esse salto pra falar de jogos do meio da década de 80 pra frente. Vamos voltar de novo pra 78. Isso é um episódio cíclico, quase em espiral. A gente tá fazendo vai e vem na linha temporal, fazendo assim, estamos friccionando a linha temporal pra ver se ela arrebenta. Nós percebemos o tempo de maneira não linear, como o Dr. Manhattan. Onde é que nós estamos? Por aí. Em 77, né, o Nishikado, ele começou sozinho a trabalhar tanto no desenho do jogo, no caso do Space Invaders, né, quanto também do hardware, necessário para rodar o tal do jogo que ele estava desenvolvendo, porque naquela época não tinha Unity, né? É mesmo, é? Naquela época era muito normal o cara ser programador, engenheiro. Imagina, você vai ter que fazer seu jogo e seu próprio videogame pra fazer o jogo. O Unity da galera que desenvolvia jogo na época era caderno de papel quadriculado. E ferro de solda. Exatamente. Verdade. Uma coisa super engraçada é que uma das inspirações do Nishikado foi o próprio Breakout da Atari, que ele deixou guardado e alguns anos mais tarde, ele junto com os outros chegaram e falou, faz essa ideia aí, só que bota um negócio mais espacial. Em 1986 a gente falar de um jogo que tomou o nome do estilo Breakout, o Arkanoid, que também é da Taito. Mas isso não é um site sobre Arkanoid, então continua aí, Giovanni. Então vamos lá, além da ideia do Breakout, né, do coisinho no fundo baixo da tela, rebatendo, que seria, entre aspas, o inimigo na parte de cima, ele tinha também umas ideias, parece que um sonho que ele teve, do Papai Noel sendo atacado por alienígenas ou coisa. Provavelmente ele viu aquele filme horroroso da década de 60. Ou ele tava entupido de saque. Papai Noel é sequestrado por marcianos. Ou seja, é uma coisa que o Space Invaders tem em comum com o Exterminador do Futuro, né? Foi inspirado por um sonho. Mas a ideia básica dele era realmente fazer um jogo de tiro, né? E que o jogo tivesse assim, uma espécie de objetivo que o jogador tinha que alcançar e que tivesse alvos para serem destruídos. Ou seja, um roteiro, você tem isso aqui, você tem que chegar nesse final para seguir adiante. Aí ele tinha as seguintes opções, né? Ele tentou desenhar objetos realistas, né? De guerra, tanques, aviões, navios, só que era limitado, era complicado fazê-los convincentes com a resolução disponível. Ele tentou fazer figuras antropomórficas, né? Pessoinhas, mas só que ele considerou que seria imoral fazer isso. Aí ele caiu na Jufus, né? Nos alienígenas, inspirado pelo Space Battleship Yamato. E sobre o lançamento, né, justamente no ano em que ele estava desenvolvendo, foi lançado Star Wars. Por isso ele optou pelo tema espacial e se inspirou nos alienígenas de Guerra dos Mundos, talvez por caranguejos e lulas, e ele criou os bitmaps dos personagens. É aquele quadradinho, aquele que não é nem o de baixo nem o de cima, ele realmente lembra um caranguejo. E tem uns que parecem lulas também. Vou falar que esses dois aí que ele falou, o Yamato e o Star Wars, eu acho que inspiraram todo mundo que fizeram o jogo de nave nos anos 80. A galera do Japão tem todo jogo de nave, tem alguma referência ao Yamato ou posteriormente ao Gundam. E o Darius aparece o caranguejo cuja casca dele é um Yamato. Só pra deixar o negócio escancarado. E não estamos falando do Darius do Amiga, que é outra história. Não. E detalhe, ele não era para se chamar Space Invaders, o nome original do jogo era Space Monsters, só que algum gerente dele considerou que Space Invaders era um nome melhor, sugeriu e achou legal. Faz sentido. Eu acho Invasor do Espaço melhor do que Monstro do Espaço. Também acho. Tinha uma música de sucesso na época no Japão, que era Monster, então estava na cabeça de todo mundo, só que eu acho que o chefe dele não gostava dessa música. Isso, se traduzia ia ser Yuji Bakaero, Monstro do Espaço, eu acho realmente o nome. Quanto ao hardware, essa altura do campeonato já não se fazia videogames com lógica discreta, tudo era na base de microprocessador, assim como a Midway também fazia, e foi assim que o Nishikado projetou o hardware dele, usando o 8080 da Intel, que cuidava das tarefas de desenhar as imagens na tela. E havia um SN76477 da Texas para cuidar do som. Esse chip é um chip de som mesmo, né? É um chip de som. É um PSG, né? Não, é bem mais abaixo. É o voo do PSG. Só que ele não conseguia implementar o jogo da forma que desejava. O 8080 não tinha poder de processamento para gerar gráficos coloridos e ao mesmo tempo movimentar os inimigos com velocidade. Por isso o vídeo ficou em preto e branco. E também havia um bug no jogo, mas esse é o famoso bug que virou feature. A animação, quando havia muitos inimigos da tela e era 5 fileiras de talvez 10 ou 12, tinha mais de 60 inimigos na tela sendo desenhados ao mesmo tempo no início da fase. E o processador era lento para renderizar esses inimigos.
Só que à medida que você ia destruindo os inimigos, ficava mais fácil pro processador desenhar os poucos inimigos que restavam e eles iam ficando mais rápido. Ou seja, isso acabou gerando um efeito perfeito na jogabilidade, que à medida que a fase vai terminando, os inimigos vão ficando mais rápido e você tem mais urgência de matar eles, porque senão eles te invadem, chegam na última fila e dá game over, mesmo que você tenha vidas restantes. Por isso que o último inimigo fica ligeirinho lá. Isso. Não era a ideia original, mas ele achou, tô com preguiça de mexer nisso aqui e vai ficar bacana. parte da mecânica. É o melhor do que encomenda. Ficou perfeito. Então, a primeira versão do jogo foi lançada em julho de 1978, em duas versões, né? A versão que a gente conhece no Brasil, aqueles gabinetes de se jogar em pé, e um gabinete que praticamente nunca vi em lugar nenhum no Brasil, né? Eu vi no Barra Shop. Esse cocktail table que literalmente é um monitor, tá numa mesa. Eu vi uma dessa num flipper que tinha na pé da casa dos meus pais em Olaria, mas era por um motivo óbvio, só podia ser um cocktail table. Era um flipper de totó. No meu caso, foi uma Magic Sword original japonesa com a cocktail table. Tinha no Barra Shop com 2 banquinhos. Não era uma coisa muito comum. Eu não lembro de ter jogado Cocktail Table, né? Lembro, óbvio, né? Clássico, mas Cocktail Table. Eu até imagino também que não seja muito popular, porque, enfim... Ocupava mais espaço. Além de... E o principal, a gente era tudo menor de idade, não podia beber coquetel. Também tem essa, né? Era tudo de menor, não podia encher a cara. Exatamente, essa máquina tinha espaço pra você colocar, que é cinzeiro de cigarro e copo. Tinha o porta-copo, mas as máquinas de arcade tinham lá também o cinzeiro. As em pé também tinham. Sim, mas essa aí você praticamente comia jogando. Mais importante, bebia. Bebia pela terra. A proposta era diferente, né? Uma máquina dessa de esquema cocktail era o cara beber e se divertir jogando ali. Ela foi feita pra bares mesmo, né? Não pra boteco, né? Pra bares. Porque o lançamento do Space Invader, um dos clientes de máquina de arcade eram os bares. Olha assim, nós falamos que a primeira versão era preto e branca, só pra seguir aqui. As primeiras versões que foram disponibilizadas pela Taito e pela Medio eram realmente monocromáticas. Depois eles foram colocando o tal do celofane e com o tempo, a evolução da própria hardware, eles foram até adicionando cores ao jogo. Em vez de ser o cor de mentira, um pouco de cor de verdade. Agora uma dica cinematográfica. Ele foi o primeiro jogo a trazer uma música de fundo, né? Você já considera música, né? Uma trilha sonora. É um efeito sonoro, né? Ainda que esse efeito sonoro pareça uma batida de coração. Aquela batida, né? Aquilo trazia a marcha dos alienígenas. Eu sempre entendia como os alienígenas estavam marchando, né? Dizem que seria inspirado na música tema de 2 notas do filme Barão de 1965. Você ouvia aquela música Barão, o cara consegue com 2 notas meter medo, coração e tudo. E olha que legal a aceleração acidental, né, por causa da lentidão do processador, acabou contribuindo também para essa música ficar mais impressionante, porque porque o processador era lerdo. A pessoa sai correndo da máquina. E outra coisa interessante sobre os gabinetes em pé é que a imagem, o monitor não ficava de cara para você, o monitor ficava oculto com a imagem dele sendo exibida de baixo para cima. A imagem era refletida num espelho semi-transparente em diagonal e ela ficava aparecendo sobreposta com uma imagem de fundo que era uma pintura, né, de um cenário alienígena. Era uma lua, uma meia lua com espaço e umas coisas ao redor. O que a gente viu no Brasil não há a menor garantia de que seja parecido com o que havia no Japão, mas devia ser pelo mesmo tema, né? Não. As artes dos gabinetes eram refeitas também, etc. Roda o quadro aí, Simone. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retro Computaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Então é isso. Agora vamos falar do jogo? Sim, agora para quem não conhece o que é Space Invader, não sabe o que a gente tá falando, vai no YouTube, tá? Não vou ficar explicando não, né? Não vou ficar explicando pra você, não. É jovem. Se eu não conhecer, mas tem. Mas é difícil imaginar quem não conhece Space Invaders, né? Então assim, o jogo foi um tremendo de um sucesso porque ele tinha um enredo, sim, mas tinha uma
mecânica simples pra jogar e exigia estratégia. Eu, por exemplo, muitas vezes eu pegava, a minha estratégia era eu usar as barreiras que tinham, as poucas que tinham, atirar nelas, fazer um buraco pra eu poder atirar através dela. As pessoas tinham várias estratégias pra poder fazer. E é claro que conforme aumentava a aceleração no final, a estratégia na maioria das vezes ia pra casa do caramba e vão atirar e matar, tem que matar essa porcaria, esse último alienígena tá vindo aqui até que ele chegou e pum, chegou, droga, perdi. Aquelas barreiras só servem pra você no início da fase. Quando tem poucos, elas só te atrapalham. Elas só atrapalham, verdade. A lei do Bushner, né? Fácil de aprender, difícil de dominar. E tinha um recurso do high score, né? Que salvava o high score. Eu tinha também, esquecendo de falar do elemento extra do bônus, que era a nave-mãe correndo, né? Passando lá em cima, né? Que dava pontuação, mas o high score era o pior, né? No sentido de que ele tava sempre ali, não que salvasse, botasse inicial, mas tinha a pontuação, a tua última pontuação. Te desafiando pra jogar de novo e mudar aquele número. E quando tava escrito Taito 5000, ele tava dizendo implicitamente, tem pereba nesse lugar. Cada máquina do jogo estava cerca de $1.700 lá na Midway, e no primeiro mês a máquina se pagava, tanto o pessoal jogava. Lucro certo. Então assim, a máquina de arcade, que antes se limitavam a bares, ou os arcades mesmo, os fliperamas, que era uma coisa mais limitada, que a gente não podia, ou como os espanhóis chamam, os recreativos. A área que a gente não podia entrar na infância, na adolescência, tá limitada. É proibida a permanência de menores uniformizados neste recinto. Menores e uniformizados neste recinto. Todo mundo respeitava, só que não. É expressamente proibida. Todo mundo respeitava, só que não. Lembra do flip do Shopping Tem Tudo de Madureira? Lembro sim. Lembra como ele era respeitado? Essa regra era respeitada? Que tipo assim, tinha o pessoal do preparatório do curso Tamandaré inteiro dando flip. Era o Tamandaré inteiro lá. No máximo, estourando, quando o cara olhava que tava vindo um policial, ele chegava e mandava, tira a camisa aí e bota dentro da mochila. Aí ficava aquele bando de moleque sem camisa. Era o carioca, ok, né? Tem um podcast carioca, não lembro agora qual foi, que eles comentam sobre os recreativos, né? Que eles falam que, pelo jeito, o ambiente da Espanha era idêntico ao ambiente do Brasil, que falam que era um ambiente meio sombrio, que falava assim, é o lugar que mudava o caráter. Olha, olhando também alguns filmes sobre alguns arcades lá nos Estados Unidos, a coisa era desse nível também. Mas uma coisa que o Space Invaders conseguiu fazer, que é impressionante, a gente estava falando na questão dos arcades, foi que ele ultrapassou os limites desses espaços limitares de bares ou essas casas de diversão eletrônica, e aí começaram a botar máquinas dessas em pizzaria, mercadinho, sala de espera de consultório, de qualquer coisa. Começaram a colocar lá, porque assim, expandiu os limites, né? O Space Invaders, inicialmente, ele estourou dessa forma, todo mundo queria jogar, todo mundo queria matar marciano, coitado do marciano, né? Matar venusiano. Aliás, bem lembrado, Ricardo, o estilo que ficou lá na Espanha é matar marciano. Eles não falam jogos de nave, jogos de navinha, eles falam jogos de matar marcianos. Não importa se você está pilotando uma abelha, robô, ou uma fadinha, ou uma bruxinha, é jogo de matar marciano. E depois tem gente que reclama do nome do jogo Brasil. Pois é. Vamos falar das sequências, né? Das versões foram feitas. A primeira versão foi feita para console doméstico, foi pro Atari 2600, saiu pro videogame pro Atari 2600, pros computadores pro Atari 400 e o Atari 800 no ano de 1980, e para o videogame que deu tudo errado, o Atari 5200 em 1982. Uma curiosidade que eu me lembro muito bem do Atari 2600, tinha 117 variações ali dentro. Tipo, ou você botava o canhão mais largo, ou você botava o canhão mais estreito, ou você botava com as barreiras ou sem as barreiras, eles conseguiam ter 117 variações. Inclusive a versão de 2 jogadores. Para 2 jogadores, aí os 2 canhões mais largos, 2 canhões mais estreitos. Eu nunca sei qual foi a vantagem de ter o canhão mais largo, mais área para levar um tiro. Mas o principal é o seguinte, foi a primeira licença doméstica de um jogo de arcade para console doméstico. Vendeu em torno de 1 milhão de cartuchos, impulsionou as vendas do Atari 2600, que até então estava meio que patinando, porque a única coisa que a Atari tinha lançado era a versão dos jogos dela pro console. E vamos ser sinceros numa coisa, né? Eu acho que isso aqui foi que motivou a Atari, alguns anos depois, a encomendar 2 milhões de cartuchos de pack. Eu tenho uma história muito bizarra sobre esse porte de Space Invaders pro Atari 2600. Eu joguei pela primeira vez, sem saber que eu estava jogando num Atari 2600, porque eu estava num fliperama. Alguém em Petrópolis montou vários Atari 2600 e transformou em máquinas de fliperama. Você jogava uma ficha e disparava o Start Game. E entre os jogos estava o Space Invaders. Eu me lembro que cheguei lá e falei, pô, que maneiro, Space Invaders colorido. Máquinas de vídeo coloridas, que legal. Uns 2, 3 anos depois fui saber que aquilo se chamava Atari 2600.
Quando eu, morando com a minha irmã e meu cunhado e meus sobrinhos, eles compraram um Atari 2600, viram os primeiros cartuchos de jogos e eu, caramba, esse Ash Battle tinha naquele fliperama de Petrópolis. Alguns anos mais tarde eu fui saber que esse lugar onde eu estava teria sido o clube musical Euterpe, que é um daqueles clubes de dança de velho, e ainda existe lá. Só que talvez tenha sido um lugar diferente, porque eu me lembro muito bem que eu subia a Rua Teresa e o fliperama ficava do lado esquerdo. Eu conferi pelo Google Maps, o clube Euterpe fica do lado direito. Então, não sei, talvez eu tenha ido numa encarnação anterior desse fliperama, depois esses Atari 2600 pseudo-arcadizados foram para esse clube Euterpe. Também tinha uma máquina Night Driver legítima de arcade, da Atari. Devia ser cara. Alguém foi para os Estados Unidos, comprou coisas da Atari, trouxe e transformou aquilo em fliperama. É muito estranho. Muitos anos depois, e agora já muitos anos antes do momento atual, alguém no Facebook me contou que foi encarregado de desmontar e reciclar essas máquinas. Assim, lá pelo meio dos anos 90. Isso foi num grupo que eu nem mais faço parte. Acho que nem vou conseguir achar e nem vou conseguir achar quem era. Se por algum acaso absurdo a pessoa que está ligada a essa ocorrência bizarra de Atari 2600 estiver ouvindo esse podcast, por favor, manifeste-se nos comentários. E conta aí pra nós. Alguns anos depois, foi a vez agora dos consoles japoneses, né? Terem sua versão do Space Invaders. Os Famicom, da Nintendo, e o SG-1000, da Sega, tiveram suas versões em 85. Além da versão de MSX, que atenção, gente, não é porte do SG-1000, parem de falar isso. São diferentes os jogos. Você acredita que eu nunca joguei Space Invaders no MSX? Tem? Tem. Mas eu nunca joguei. Diz que é da Taito, não tem maiores informações. E pro Game Boy em 1990. É da Taito, é aquele esquema Taito Nidecom, jogos assim. Nós estamos falando de versões oficiais, né? Oficiais. Ele saiu em 85, naquelas primeiras remessas de 84 para 85 dos jogos da Taito. Crackpot, Elevator Action. Ele é bem simplesinho, se você comparar em acabamento, né? Acho que eles tentaram ficar o mais fiéis possíveis à máquina de arcade. Ele É colorido, obviamente, né? ele é por razões óbvias colorido, mas assim, em acabamento, assim, você olhando, que são contemporâneos, né? O Elevator Action e o Space Invaders, você vai ver a diferença de gerações entre 77 e 84, 83, eu acho, o Elevator Action. O Elevator Action é da mesma leva do Jungle King, né? Você vê essa diferença do acabamento. Eles não poliram muito o Space Invader, né? Ó, é o que tava no arcade, tá aqui no seu MSX. Não reclama, moleque. Não precisava, né? Ia fazer sucesso mesmo. Eles iam fazer trabalho pra isso. E seguindo na sequência aí, né? Só em 93, as máquinas da NEC, no caso o PC 9801, foram ter sua versão do Space Invaders. Aliás, em João, acho que não é nem da Taito, é da Wiz que fez. Do PC 9801 é a mesma produtora do Pac-Man. Exatamente, acho que é o Wiz. Mas não foi a Taito que lançou, né? É sob licença da Taito, mas não é a Taito. Eles lançaram uma coletânea de Pac-Man, de outro jogo famoso dessa época de clássicos. E pra alegria de outras pessoas, né? Também saíram versões pro WonderSwan, em 89. WonderSwan é da Bandai. Bandai. E do VG Pocket Caplet. Alguém me disse o que é isso aí? Em 2002. Telemóvel teria os telefones celulares em 2007 e iOS em 2009. Aqui, telemóveis, eu botei de zoeira, porque só pra lembrar que acho que não era Abril, era J2ME. Era aqueles celulares que rodavam J2ME. Mas ainda não Android. Não, tem. Android tem. Até agora. Que inclusive tem promoção. E na década de 80, a famigerada Tiger Electronics lançou a versão minigame. São bons itens de colecionador, os únicos no Mercado Livre MSX TKCP para colecionador do estado. Eu tinha que ler isso da pauta porque ficou engraçado. Só pra lembrar, como é que é aqui? O VG Pocket Caplet, o Pelican VG Pocket, é um trocinho curioso, simpático. Parece um mini PSP. Vocês parecem aqueles chineses de PSP. Não, em design, né? Só que assim, acho que ele aquele videogamezinho portátil chinês, só que na versão japonesa. Ela de 1,5 polegadas. Nossa, quase o chaveirinho. O chaveirinho, tem a cordinha aqui que devia ser pra isso, inclusive. Falando nisso, tem 300 milhões de versões chinesas e clones. E eu me lembro que tinha uma versão do relógio da Casio, que era clone, era... Das pirâmides. Sim, o relógio de pulso da Casio, eu lembro. Claro que eu, como garoto, eu queria um desses, né? Acho que isso tá nos clones, né? Então... Todos nós queríamos um desses. Isso. Aquele relógio com um joguinho, era o meu sonho. Cara, aquele relógio com jogo... Não foi de Space Invaders, mas eu tive um de corrida. Eram 3 jogos, se eu não me engano. Era a mesma mecânica, só mudava tema. Mas e nos arcades, como é que foi a sequência? Vamos seguindo aí. Em 1979 foi lançado o Space Invaders Part 2, ou chamado
chamado nos Estados Unidos de Space Invaders Deluxe, com outros gráficos, bônus, melhor jogabilidade. Detalhe, foi essa a versão que se popularizou nos flippers da Taito aqui no Brasil. Veio junto com Lunar Rescue, que na verdade é do mesmo ano, de 79, mesmo hardware. A Lunar Rescue era aquele jogo de resgatar astronautas. Ai, caramba! Não diga! Olha! Nossa, você nem poderia imaginar isso pelo nome do jogo, né? Na Lua, né? Ele tinha uma mecânica muito interessante de você aterrissar nas plataformas, na descida você tinha que evitar meteoros e na subida tinha que, com o astronauta a bordo, você tinha que desviar de inimigos que atiravam em você. É um jogo muito legal. Tinha motivo pra eu me ir por ele. E é um jogo que eu tenho quase certeza que deve ter 300 milhões de clones e se você não conhece o original, você conhece um dele. Esse parte 2 tem algumas coisinhas a mais, apesar de rodar no mesmo hardware, o software dele é melhorado, tem algumas coisas, por exemplo, Cores. tem uma animação de fim de fase mostrando um UFO levando um dos Space Invaders dizendo SOS, assim, de zoeira. Tem uma variação maior de naves, né, diferentes lá em cima. Tem um bônus especial que você consegue se o último inimigo que você matar for um dos da fileira de baixo, aí você tem que deixar só uma fileira vertical, aproveitar a velocidade pro seu tiro e ir raspando de baixo atingir o de cima. E se o último, eu não sei se eu tô conseguindo me explicar direito verbalmente. Você fala da primeira fileira mais de cima ou mais de baixo? Mais de baixo, o primeiro ou o segundo. De baixo pra cima. É complicado, né? Você tem que matar os que estão ocultos por ele antes dele. Como é que você consegue isso? Se aproveitando da velocidade. Você vai matando inimigos até deixar só uma fileira vertical. Aí ele vai andando mais rápido. Você bota um tiro pra errar o primeiro inimigo. Mas só que aí a fileira vai andando, aí ele acerta o terceiro ou o quarto. Isso. Você vai nessa brincadeira e você deixa só daquele formatinho de baixo, da primeira ou da segunda. Sempre contando de baixo pra cima. E você tem que ser rápido a fazer isso. Você ganha 500 pontos se você fizer isso. Aniversário de 94 tem o Space Invaders Parte 2. Foi lá, agora que eu me lembrei de onde é que eu vi isso. Foi de lá. Eu acho que todos os Space Invaders dos flippers da Taito, da época em que foram lançados no Brasil, eram parte 2. É mais ou menos o mesmo caso do Rally X, né? O Rally X que a gente conhece é o New Rally X porque ele tem mais coisinhas legais do que o Rally X original. Mas em 79 a Taito lançou o Space Invaders Parte 2 e em 80 ela lançou o Space Invaders 2, hein? Eu vi um poucos desse. É porque, na verdade, o outro era Space Invaders 1,5. Ah, sim. Você não entendeu a jogada de marketing, era 1,5, verdade. Sim, esse é o Space Invaders 2, que não é o Parte 2, é outra coisa. Foi lançado somente nos Estados Unidos e somente na versão Cocktail Table, e era uma versão de 2 jogadores, com 2 canhões, um em cada extremo da tela. Eu só não sei pra que lado os alienígenas andavam, mas bem. Eu tenho uma vaga memória de ter jogado uma dessas também. Tinha algumas coisinhas diferentes, mas eu não saberia dizer qual. Eu não vi. Mas remédios continuavam mesmo. Um detalhe interessante. Eu acho que tem uma versão da Atari tem elementos de jogabilidade desse jogo. Não tem 2 canhões simultâneos? Tem, numa fase lá pra cima você consegue setar um segundo canhão. Do Atari é no mesmo plano, 2 canhões no mesmo plano. O do Space Invaders 2 ficava um em cada ponta, porque assim os caras jogavam. Eu não sei se os caras atiravam um no outro e os ETs estavam lá pra atrapalhar, ou sei lá. Esse eu não quis pesquisar, achei muito curioso e estranho. Eu fico imaginando como é que deve ser isso assim. Então, um em cada ponta e os alienígenas no meio, e se um atira no outro, né? Passa direto pros alienígenas e acerta o outro canhão. Eu só vi o screenshot, que tem inclusive os 2 canhões tem bloqueio. É um problema sério, né? Tem as barreiras. Em 85, depois do Space Invaders Parte 2, do Space Invaders 2, veio o Return of the Invaders. Ué. A volta dos que não foram embora. Programado pela Universal Playland, ou PL, pra quem não se lembra, é a produtora do famoso Ninja Kid. Famoso quem? Ninja Kid. Ah, legal, prazer, Ricardo Pinheiro. Cara, tu jogou esse jogo pra caramba no MSX. É o Ninja 1, Ninja 2? Não, Ninja Kid. É o Ninja 1. Ah, tá. É aquele que você tem que subir uma montanha, matando os ninjazinhos, e depois é um templo japonês, matando os ninjazinhos. Não lembro se eu joguei. Posso ter jogado realmente. Não lembro. É do MSX. Tem um em Batis, que é de 2.0. Dando um salto assim de 5 anos mesmo, já também é arcade, né? O Super Space Invaders 91, o 981, que ele saiu em 90, mas também é conhecido. Não, eu quero saber quem inventou esse nome. Conhecido como Majestic 12, The Space Invaders Part 4. O problema é esse. Parte 4 eu compreendo. E o Majestic? Majestic 12, boa pergunta. Cara, é o Japão. Você sabe como é japonês para botar os títulos nas coisas? Simplesmente pega o dicionário e vai jogando palavras aleatórias. O que ficar, ficou. A sonoridade é bonita. A sonoridade tava bonita e ficou assim, pronto. Tem que ficar bonito falar em japonês. Ficou bonito, está bom. Mas não tem menor sentido. Mas tá bom, tá valendo. E nos Estados Unidos, o mundo ocidental, né, saiu como Super Space Invaders, na versão doméstica. Não, ele saiu como Majestic 12 também nos Estados Unidos, em arcade. Porque não traduziram a máquina, né? Mas as versões domésticas saíram apenas como Super Space Invaders pra não pagar amigo. Eu gosto muito dessa versão de arcade, desse Super Space Invaders 91. É um excelente jogo. E aí foi festa, né, João? Esse aí saiu pra
para vários computadores e consoles na época. Saiu pro Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, Commodore 64, Genesis Spectrum, MS-DOS, Game Gear e Master System, que são versões próximas. E pra comemorar, né, em 90, a Taito lançou somente no Japão o Mini Invaders, que é o mesmo Space Invaders, só que sem áudio e placar. Ali sim foi covardia. Oi! Mas rodando fisicamente no quê? No arcade. Enfim, Vai entender. vambora. Pô, me permite um protesto aqui então, só um desabafo? Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Cala a boca! Como a picaretagem não para, em 90... A partir de 82, só na picaretagem. Enfim, mas a picaretagem não para, obviamente que o amigo ouvinte e amigo ouvinte já entendeu que tá falando do quê? Um remake. Vocês fecharem aí o bingo. Então já pode gritar que fechou o bingo. Porque em 93 e 94, não sabe sei lá quando, saiu o Space Invaders DX, mas que nas versões caseiras ficou conhecido como Space Invaders Anniversary Collection. Isso aí. Que basicamente era um remake do jogo original, com novas opções de jogabilidade, modo competitivo, 2 jogadores e a Taito fazendo seu próprio paródios. Tudo num jogo só. Tudo num jogo só. Se a Konami pode fazer, a gente pode fazer também. Entendeu? Não vejo problema. Enfim, mas o modo, ao contrário, obviamente, como no da Konami, o modo paródia do Space Invaders DX, ou Space Invaders Anniversary Collection, vem com personagens de jogos da Taito, de Arkanoid, Bubble, Darius e The New Zealand Story, que é um jogo que tinha um kiwi. Sim. Parece um pinto, diga-se passagem. O kiwi parece um pinto, enfim, aquelas coisas que só tem naquelas ilhas. É um pintinho marrom, não amarelo. Era amarelinho. No jogo era. No arcade era amarelinho. Duas coisas muito curiosas sobre esse jogo. A primeira é que tinha um modo que ele simulava o papel celofane. Não é sacanagem. Nossa. Gente, o papel celofane é uma daquelas tosqueiras que são tão gloriosas que você tem que preservar. No MAME, o emulador MAME preserva o celofane. Ele exibe as cores do papel celofane como eram feitas originalmente. Outra coisa curiosa é que esse jogo ele roda em 2 hardwares distintos da Taito. A Taito F3, que é do jogo que a gente vai falar depois também, especificamente vai ver depois desse, o 95, e rodava na Taito System B, que é uma versão modificada da F2, que roda o Super Space Invaders de 91. Por quê? Pra economizar. Provavelmente deve ter sobrado algumas placas do jogo anterior, eles devem ter ou feito upgrade ou simplesmente portaram a fazer o upgrade pro Anniversary Collection. Ô, João, não se esqueça que reciclagem de placa de arcade já tava no DNA da Taito. Exatamente. E de outros, como veremos daqui a pouco. E só um detalhe, a Taito F3 é a versão Neo Geo /CPS2 dos jogos da Taito. É a primeira placa que os jogos são intercambiáveis, estilo aquele cartuchão de 800 conto. 800 contos, só se você falar em dólar, né? Também. Só se você dizer em dólar, 800 reais, tá bom. Essa Taito F3 quase virou videogame, primeiro videogame da Taito. É aquele o hardware era em cima da F3. Também com esse nome não tinha como dar certo errado. Pois é. Peraí, como é que era o nome? Era Jesus. Esse nome não é à toa, não. Uau também é o nome da rede de televisão da Sony. Eles iriam fazer o primeiro videogame sem mídia física, só com transmissão via satélite. Tipo o DirecTV Sky. Pera aí, choveu você não joga, né? Detalhe que você não precisa levar em conta. Essa tela do Super Nintendo, melhor, do Super Famicom, fazia isso também. Só que a proposta da Taito era fazer jogos de ponta de arcade fazendo isso. Ou seja, se você reclamava do Neo Geo CD, imagina. Vamos agora rodar o Space Invaders até que não, porque devia ser um jogo pequeno. Vamos rodar aquele Darius Gaiden, que é dessa placa aí. Load, muitos loads. Cara, isso me faz lembrar que a coisa. Com o nome desse, cara, me faz achar o Wii um nome genial. Não precisa nem dizer que o negócio nem saiu do papel. Mas Ricardo, só um detalhe. Era parceira da Taito com uma tal de ASCII Corporation. Acho que só acertou a bola dentro com o MSX, cara. Olha lá. Isso é verdade. Ela só deu bola dentro com o MSX, depois foi só a ladeira abaixo. Não precisa nem dizer que não saiu nem do papel, e a Taito teve que se contentar e pegar os jogos da F3 System e converter para essa PlayStation. Que, aliás, o Space Invaders saiu pra ele também. Mas pera aí, João. Existe um final feliz nessa história. Existe
final nessa história? Existe um final feliz nessa história. A tecnologia que a Taito desenvolveu para esse console que não foi lançado, ela utilizou num projeto chamado Telecommunication Karaoke. Ai, meu Deus. Não, e tem um outro detalhe. Alguns anos depois, uma outra empresa que consegue uma execução um pouquinho melhor fez o que a Taito queria fazer, que foi a Nintendo quando ela lançou o Satellaview pro Super Famicom. João falou no começo Satellaview, mas sem acrescentar o fato, botar o contexto do OOO. Eu botei o contexto e o fato que o Satellaview saiu antes, quer dizer, saiu antes do que deveria sair. Enfim. Tá um desvio muito grande. Vamos voltar para a estrada principal? Vamos voltar então aonde efetivamente saiu o Anniversary Collection. Estávamos no Space Invaders DX, ou Anniversary Collection. Isso. Teve versões para Game Boy, em 94, Super NES, Super Famicom em 94 também, PC Engine, ou Engine, TurboGrafx CD em 95, Sega Saturn em 96, PlayStation 97 e Nuon em 2001. Rapidinho, só um comentário. A versão do Game Boy, você conectado no Super Game Boy, que é aquele acessório que você lê jogos de Game Boy no Super Nintendo, ela adiciona as coisas. Agora eu me lembro, João, refresca a memória. O que é esse Nuon mesmo? Boa pergunta. O Nuon é o seguinte: é um videogame tão obscuro, que eu jurava que o Tecmoan ou o The 8-Bit Guy ou o Nostalgia.net tinha feito um vídeo sobre ele e nenhum dos três fez. Quem fez foi o Reis. É um absurdo isso. Ele consegue ser mais obscuro que o Zibo. Cara, basicamente não era um leitor de DVD metido a besta. Ponto. Aliás, falar em Zibo, um abraço pro Van Clay, nosso chapa, que é o maior advogado Zibo no Brasil, do canal Gamer também. Ele vê a gente de vez em quando. Então, um abração, Van Clay. Enfim, mas eu acho que o nível de coisas obscuras realmente, apesar de ter saído no Dato daqui, eu acho que tem umas coisas obscuras, é só nível Zibo mesmo, com a vantagem do Zibo de que o Zibo não era metido a ser explosão de mercado. Mas enfim. Mas César, pelo menos assim, o Zibo usava um processador conhecido. Esse cara usava um processador próprio, pelo que eu dei pra entender aqui. E tinha um controle, um joystick feito pela Logitech. Não, mas ele usava um processador próprio porque o desenvolvedor do videogame era uma empresa de semicondutores. Ah, sim. E agora, vamos àquela história. E esse bagulho, é tipo assim, uma reencarnação do 3DO, né? Pelo visto, né? Cara, o Nuon, um dos principais desenvolvedores pra ele foi o Jeff Minter, que criou a versão de Tempest, né? Não me tem cara de DVD Play. Tempest 3000. O Jeff Minter também se meteu numas roubadas violentas depois da Atari, né? Tem que se benzer. Ele se meteu no próprio Jaguar, né? No desenvolvimento do Tempest 2000, né? Cara, ele se meteu no... Assim, é só roubada. Só roubada que o Jeff Minter se meteu. É só derrota. Aquele videogame da Epix, eu acho que tava com tinha dentro dele. Só roubada mesmo. É assim, ó. Quem lançou esses caras, né? A Samsung, ela lançou DVDs que tinham suporte ao Nuon. A Toshiba lançou DVDs com suporte ao Nuon. A RCA lançou modelos também assim. E até a Motorola, na época, também lançou tocadores de DVD com suporte ao Nuon. Cara, como é que isso aí conseguiu ficar super obscuro? Cara, tem tanto fabricante boiando. Tinha fabricante de tecnologia, né? Não tinha fabricante de jogos boiando. Começou em 2000, quando o DVD começou a pipocar. E morreu em 2003, quando o DVD efetivamente estava se espalhando. Ou seja, ele morreu antes. Deve ter vários jogos pra ele, né? Tempest 2000. Cara, só com um detalhe. A empresa que criou o Nuon foi retalhada e vendida, os ativos, foi vendida pra uma outra empresa em abril de 2002. Ou seja, não tinha a menor chance de dar errado e não deu errado. Foi feito pra não dar errado. Só foram lançados 8 jogos para ele. Credo. Eu acho que esse bateu todos os recordes. Jogos que o Aquarius. Tinha Pac-Man, Doom. Pac-Man oficial. Não. Só foi oficial. Não, os jogos saíram oficialmente, não. Homebrew, desculpa. Homebrew? Não, os jogos saíram oficialmente. Foi Tempest 3000, Freefall 3050AD, Merlin Racer, Space Invaders, né, o Anniversary Collection, Iron Soldier, que ainda assim teve que ter um recall porque era incompatível com determinados DVD no ON. Caraca. Ballistic, que só rodava nos players da Samsung, The Next Tetris, que só rodava nos players da Toshiba, e Cryon Shinshan 3, que só saiu na Coreia. Ou seja, na prática, o cara ia comprar pra jogar Tempest 3000, Space Invaders XL e ver, né, o remake de Planeta dos Macacos com a tecnologia. Tecnologia no ON. Podia também ver Dr. Dolittle 2. Cara, ver o filme de 2001, Planeta dos Macacos? Não vale a pena, não. Mas tinha as aventuras de Bukaro Banzai na... Não. Cara, qualquer coisa que envolva o Planeta dos Macacos remake de 2001, acabou. Game over. Esquece. Verdade. Indo mais com a trilogia pra
pra cimentar ainda esse remake, né? Trilogia nova, macaco, é que acabou de ver. Nossa. Não, e o remake, por favor, aquele remake 2001, putz. é duro, é duro. Gente, vamos voltar pra zoeira de Space Invaders, porque ainda tem versão zoeira de Space Invaders pra gente falar? Posso contar uma zoeira de Planeta dos Macacos? Pode. Pois, oi. Tem um livro do Philip Dick, acho que até o Scanner Darkler, que ele zoa com as sequências de Planeta dos Macacos, que os caras combinam de assistir uma maratona, e eles falam uma sequência que acho que na época não existia, na época do livro não existia. Isso, alguém deve ter anotado fazendo na década de 70. Deve ter. Ah, não duvido não, hein? Eu sou o Peter Punk e vocês estão ouvindo Retrocomputaria.